Eu vou fazer um experimento aqui no meu banheiro, que por acaso é o lugar da casa em que eu tenho uma lâmpada que esteja exatamente alinhada e a 90 graus. Nos outros cômodos, as lâmpadas são colocadas de outras formas. Então, aqui eu coloquei uma garrafa em que a sombra está igual para todos os lados, ou seja, a garrafa está alinhada com a luminária. A luminária tem uma lâmpada, pela luminosidade não dá para ver, mas ela está exatamente iluminando a 90 graus. Por isso, a sombra é a mesma para todos os lados. Observa, se eu mudar de posição, a sombra vai mudar. Eu estava aqui e a sombra não está exatamente igual. Olha lá, já muda um pouquinho. Agora eu teria que colocar na posição correta, mas aqui acho que está na posição correta. Ou seja, a sombra está igual para todos os lados. Comparativamente com o Sol, no experimento de Eratóstenes, eu teria que ter a mesma coisa. Ou seja, no meio-dia solar, eu teria uma vara de 1 metro, aqui eu estou fazendo com a garrafa, porque é o que eu tenho à mão. A garrafa também está a 90 graus, então não tem problema. Então, eu posso fazer também com essa garrafa o experimento de Eratóstenes. Não seria de todo exato, mas daria uma boa aproximação. Então, o que eu concluo? Para uma lâmpada pequena e para uma distância pequena, eu tenho a sombra zerada. Se num raio pequeno isso ocorre, qualquer coisinha que eu já mostrei, que eu viro para o lado, o que vai ocorrer? Uma sombra. Significa o quê? Que somente aqui eu tenho a sombra zerada. Então, o mesmo acontece no experimento de Eratóstenes. Se eu saio deste raio aqui e vou para 1 quilômetro, eu vou ter sombra. Assim, eu dimensiono o Sol. Por quê? Porque para isto acontecer, e é sabido que a sombra só é zerada num raio de 555 metros. Para um Sol imenso, isto não poderia ocorrer num raio muito pequeno. Então, isto demonstra um Sol pequeno. Um Sol pequeno, porque a circunferência do Sol, dividindo o tamanho, 4.368.000 quilômetros por 360, eu acho 12.133 quilômetros para 1 grau. 0,01 grau dá exatamente 121 quilômetros. Para praticamente estar paralelo. 0,01 seria o mais próximo do paralelo. Então, multiplicando pela divergência de 0,53 graus, eu teria que ter o raio, a sombra zerada
em todo o raio da terra. Em todo o raio da terra. Mas isso não acontece na realidade. Logo, o Sol só pode ser pequeno. Eu já venho falando isso há tanto tempo e não me entendem? Ou não querem me entender? Porque é demais para algumas pessoas pensarem que a ciência errou, a ciência me enganou. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Ai, meu Deus, eu vou me matar. Fala sério, né, gente? Que absurdo. É só alguém provar o contrário. Provar que um simples experimento caseiro eu demonstro o erro do modelo. Simples assim. Simples assim. Então eu vou aqui pro computador. Ele não ligou. Ah não, tá ligado. Então, falando também das órbitas de Vênus. Falando também das órbitas de Vênus, um planeta qualquer, eu o vejo nos seus 180 graus, ou seja, no seu círculo máximo, sendo visível. Por quê? Porque está em oposição ao Sol. É a parte visível do planeta, né? Então, porque quando ele está na outra parte, ele vai estar invisível, ou seja, ele vai estar na parte, como é que fala? Invisível. Não é invisível, não, meu Deus do céu. Eu estou até falando besteira aqui. Ele vai estar na oposição. Então, deixa eu restaurar aqui. Eu não preparei nada porque o computador desligou. Aí, eu quis fazer o experimento. Então, peraí. Deixa eu ver se eu pego algum vídeo aqui. Acho que eu vou falar mesmo. E é tipo assim, né? Um desabafo. Para quem não me conhece, eu sou professora. Eu trabalhei a minha vida toda com contabilidade. E de 2013 para cá, eu comecei a contestar o modelo. Por quê? Porque eu vi um desenhozinho de fases da Lua, né? E eclipses lunares e percebi o erro do modelo. Ou seja, se os raios da Terra fossem paralelos, deveria provocar eclipse de maior tempo e não de 1 hora e poucos minutos, 1 hora e 42 minutos, que é o tempo médio da totalidade, né, do eclipse lunar. Então, eu comecei a contestar. Para minha surpresa, eu fui ridicularizada, né? Pessoas tinham um afã de me ridicularizar, que era uma coisa louca. Assim, falei com especialistas e todos ou param de falar comigo, ou me ridicularizam, ou as duas coisas, né? Então, eu comecei a fazer vídeo contestando o modelo e parei por um certo tempo ao perceber que pessoas não querem a verdade. Elas querem
continuar repetindo aquilo que aprenderam, como se fosse uma coisa muito santa, uma coisa muito legal, uma coisa muito útil, não sei. Então, preferem repetir o que aprenderam a vida toda, né? Como se contestar fosse algo absurdo. Assim, né, estranhamente, né, pessoas que contestam tanto quanto jornalistas, como pessoas de outras áreas, têm o seu canal deletado, têm a sua vida vasculhada, são até presos, né? Então, vivemos num tempo difícil, né? Onde é crime ter opinião, é crime falar o contrário do que é aceito, né? Onde só podem dizer amém, amém para tudo. Ninguém paga as nossas contas, né? Mas nós temos que dizer amém, né? A gente paga a internet, a gente paga tudo, mas tem que repetir o que o outro falou. Agora, por quê? Por quê? Ora, se eu não tenho direito a ter a minha própria conclusão, melhor é o quê? Ir para outro planeta? Se isso fosse possível, né? Se isso fosse possível. Né? Ou matar, cometer suicídio? Fala sério, né? Então, dane-se, né? Vamos falar, vamos emitir opinião. Quem sabe ser preso? E se for preso? Vou comer de graça, beber de graça. Até que é bom, né? Porque ó, a conta do mercado tá cara, hein? Fala sério, hein? A conta tá ficando exorbitante. Então, para mim, tudo é lucro. Tudo é lucro. Não estou nem aí para nada. Me ridicularizar eu acho ótimo, porque está me dando respaldo, né? Depois eu vou dizer, olha só, gente, que coisa engraçada, né? Me ridicularizaram tanto. E quem vai ser passado por idiota vai ser quem? Quem será? Eu que não vou ser. Porque o que eu falo, eu provo. As contestações a meu respeito são todas banais. Rapidamente, eu elimino a contestação. Então, é por aí. Me falam tanta coisa que eu até esqueço. Eu esqueço as dúvidas das pessoas. Para mim não tem dúvida nenhuma, só tenho certeza. Certeza de muita coisa, certeza de tudo. Se eu vou conseguir alguma coisa ou não, não é a questão. A questão é que eu falo, eu sou livre para falar. Então eu falo. Vou desagradar? Sinto muito. Sinto muitíssimo. Mas, então, me deletem. Quem não quiser me ouvir, me delete. Quem quiser repetir abobrinha, fiquem à vontade. Entendeu? Só lamento, porque eu também já repeti abobrinha, mas acordei, felizmente, deu um estalo assim, falei, epa, deixa de ser boba, Dona Ivete, deixa de repetir abobrinha, Dona Ivete, vamos acordar para a vida? Foi assim o meu despertamento. Não tem nada místico, não tem nada
extra normal, extrasensorial, nada disso. Só lógica e coerência, que é o que eu espero das pessoas. Não é? Então, tantas coisas que eu já mostrei do modelo errado. Deixa eu relembrar algumas coisas. Tipo assim, um sol imenso, uma terra miudinha, orbitando o sol pelo círculo máximo, ou seja, né, pelo centro dele, né, para quem não entende o que é círculo máximo, pelo centro, pelo equador. Então, a qualquer hora, eu deveria ter crepúsculo de tempo integral. Durante o dia, seria o dobro da luminosidade, né? E à noite, um crepúsculo de 12 horas. Mas eu tenho isso? Eu pergunto. Eu tenho isso? Então, modelo errado. Porque para um planeta que orbita o Sol e que é 109 vezes menor que ele, eu teria que ter crepúsculo de 12 horas na noite. Mas o que eu tenho que me lembrar? Ai, são tantos pormenores, tantos, que eu até me esqueço. Ah, uma terra com eixo inclinado. Vocês já viram uma bola inclinar? Eu nunca vi. A bola toca no plano em apenas um ponto, ou seja, o seu ponto de gravidade. Como poderia ser as explicações para estações do ano? Eixo inclinado. Se no equinócio o eixo não está inclinado. Fala sério, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Papagaios, né? Papagaios me mordam, como eu costumo responder. Ou então me poupe. Me poupe acreditar numa abobrinha dessa. A escola te enganou? Ah, coitado. Você repetiu aquilo tudo que você aprendeu? Claro, você era obrigado a repetir, senão não passava de ano. Agora você é obrigado a repetir a vida inteira a mesma abobrinha, sem pensar, sem analisar? Me poupe, né? Acho que eu tô falando demais, por isso que eu falo pouco em vídeo. Entendeu? Para não falar abobrinha, né? Me poupe, me poupe, me poupe. Ah, o experimento de Eratóstenes. Poxa vida, o experimento é feito para dimensionar, né? O tamanho da Terra. E eu não posso inverter o experimento e dimensionar o Sol? Não posso, não? Pela convergência? Convergência solar seria o quê? O mesmo que eu pegar a divergência e inverter para convergência. Assim, o mesmo grau de divergência é de convergência. Eu falei isso e acharam um absurdo. Eu falei sobre a experiência de dupla fenda e acharam um absurdo. E é exatamente isso. A convergência e a divergência solar no experimento de dupla fenda. Por isso eu vejo claro e escuro. Se é no mesmo grau, ora, claro que eu tenho que ver franjas claras e escuras. Evidente? Então, a divergência solar é que provoca isto, né? As franjas claras e escuras. A física quântica não sabe disso, meu Deus! Tanto tempo pesquisando e não sabe disso. Que coisa incrível! Então, a convergência de 0,31
83 graus, é que provoca na Terra, num raio de 555 metros, a sombra zerada. Se é em 555 metros, o Sol não pode ser imenso. Por quê? Porque 0,01 grau do Sol seria 121 quilômetros. Como que 0,53? Eu teria que ter pelas tangências exteriores do Sol, né? No cálculo da ciência, para convergência solar, eu teria que ter todo o diâmetro da Terra com a sombra zerada. Ora, eles fazem o cálculo e depois não quer que o cálculo seja verdadeiro? Tá brincando comigo, né? Tá de brincadeira para uma pessoa que analisa as coisas com lógica. Papagaios, né? Papagaios. Então, eu já tô cansada de mostrar aquele desenhozinho do Vector que todo mundo conhece, que é o cálculo da ciência para uma convergência de 0,53 graus. 0,31 para 0,53 é uma bela de uma diferença, né? Assim, o Sol teria que estar a 248 milhões de quilômetros e não a 149 milhões de quilômetros. Papagaios me mordam, né? Que errozinho absurdo. Então, é isto. Pode me contestar, pode me ridicularizar, que eu não estou nem aí. Aliás, isso me dá um gás que vocês não têm noção. Quanto mais me ridicularizam, mais gana eu tenho de mostrar os erros. Mais erro eu descubro, né? Que eu vou olhar, vou prestar atenção em outros detalhes que eu nem tinha notado. Entendeu? Muito interessante. Eu gosto muito. Para mim, isso é muito positivo. Entendeu? No início eu ficava chateada. Agora não. Agora eu curto pra caramba. É uma curtição. Quando eu vejo as críticas maliciosas, as críticas bobas, é igual de Vênus. Que absurdo! Como pode um planeta com órbita circular ter fases de nova de um dia e cheia de 10 dias? Como pode isso? Se Mercúrio é o mais elíptico dos planetas, logo, se Vênus também tem fase, Vênus também teria que ser elíptico. E pelos períodos dele a 0 grau, que são em tempos irregulares, né? 200 e poucos dias para 300 e tal. Isto é tempo irregular. Ou tem regularidade? 260, 270 dias para 340. Ou será que vocês não percebem que um planeta circular como Netuno tem períodos de 182, 184 dias? Mas para uma excentricidade de 0,11. E Vênus com uma excentricidade de 0,006772. Teria que ter ainda um período mais regular, ou seja, de mesma quantidade de dias a 0 grau, às 18 horas ou às 5 horas da manhã, como queiram fazer, que o padrão vai ser o mesmo, né? Vênus é visto às 18 horas
ou em qualquer outro horário, né? Até as 8 e pouco, 9 horas da noite, ele é visto. Mas por que eu fiz a 0 grau? Porque é o círculo máximo, meu Deus do céu. Ali é que eu vou ver a periodicidade. Nossa, a letra, a palavra não sai, né? Os períodos. Vou ver os períodos exatos que me interessam para eu saber se ele tem órbita de fato elíptica ou circular. Mas Vênus tem períodos irregulares de 270 a 340. Então, logo, ele tem que ser elíptico. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Compara com Netuno. Vocês vão perceber se ele pode ser circular. Cometeram um erro. Com quem foi, eu não sei. Parece que foi o Kepler. Parece que foi o Kepler que deduziu as distâncias erradas. Mas nem me interessa quem foi que cometeu o erro. E legal que cometeu o erro, porque assim eu pude descobrir. Se eu não tivesse cometido o erro, eu não ia descobrir. Ora bolas. Então eu fico muito grata a essas pessoas que me perseguem, que cometem erros. Para corrigir, alguém tem que botar a cara na reta, né? Por acaso sou eu. Eu tenho coragem suficiente para isso. Tô nem aí para nada. Não estou nem aí. Quer me ameaçar de morte? Ih, vou rir pra caramba. Morrer na fogueira rindo. Fala sério, né? Chega, já falei besteira demais. Besteira não, né? Verdades. Mas abobrinha. Eu não gosto de ficar falando muito, não.